Olá, muito boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos para a nossa live de aquecimento do treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica. Então, nesta semana, nós teremos aí uma série de lives, sempre às 20 horas, que vai acontecer aqui pelo nosso Instagram. Essa semana eu vou estar recebendo várias psicólogas, psicólogos aí que são alunos do nosso curso de capacitação e que têm aí grandes resultados com avaliações psicológicas e vão estar aí compartilhando com vocês um pouquinho aí sobre a atuação. E hoje o nosso convidado é o professor da Atualize Treinamentos, o Peterson Barbosa do Nascimento, que vai estar falando um pouquinho sobre um contexto que sempre surge aí muitas dúvidas e curiosidades, que é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Como que o psicólogo, psicóloga aí não concursado da Polícia Federal tem esta autorização para estar realizando essas avaliações? O Peterson aí que está conosco na Atualize Treinamentos desde 2015 e é responsável aí pelas aulas voltadas às resoluções normativas que envolvem as avaliações psicológicas. E vai estar aqui conosco hoje tirando as dúvidas de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida referente a este contexto, aqui embaixo tem uma caixinha ali, um símbolozinho de um balãozinho de conversa com um pontinho de interrogação. Você pode clicar ali e deixar a sua dúvida que a gente vai estar respondendo aqui para vocês. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 22, vai dar início aí ao nosso treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica. Então nós teremos aí na próxima semana, dia 22, 23 e 24, 3 aulas totalmente gratuitas, onde eu vou estar ensinando para vocês aí os caminhos para você, psicólogo, psicóloga, estar vivendo de avaliação psicológica em 2024, atuando com segurança, confiança e alta remuneração. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode acessar ali o link da nossa bio ou também pode digitar aqui no chat, se você estiver ao vivo conosco aqui na live, é só digitar eu quero, que eu vou estar enviando para vocês o link do treinamento. A partir do momento que vocês fizerem a inscrição, vocês vão colocar lá o seu nome e e-mail, porque o treinamento ele não vai acontecer aqui pelo Instagram, ele vai acontecer aí por uma plataforma específica, até para que a gente possa estar emitindo para vocês os certificados de participação e enviando ali os materiais complementares destas 3 aulas do nosso treinamento gratuito que vai acontecer na semana que vem. Para você receber o certificado aí do curso gratuito, você precisa fazer a sua inscrição e estar ao vivo conosco nestes 3 dias de aula. E eu vou ver aqui, acho que o Peterson já chegou por aqui, ainda não, deixa eu enviar o convite aqui. Só o Peterson aceitar aqui e ele já entra com a gente. Peterson, olá, deu certo agora. Olá, Tudo bem? boa noite, Oi, Peterson. boa noite. Seja muito bem-vindo. Consegue me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Eu sei que o Instagram, ele já há um tempo aí, esse mês, ele tá com um bug. E muitas pessoas aí têm falado que ele dá uma distorcida na voz. Mas comigo ainda não aconteceu, mas caso aconteça aí de dar uma alteração na nossa voz, é só sair da live, entrar de novo, que aí ele dá uma atualizada aí. Então, Peterson, seja muito bem-vindo. Peterson que está conosco aí na Atualize Treinamentos desde 2015. Então, sim, desde 2015, nós trabalhamos com cursos aí para psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia. Atualize Treinamentos ainda antes aí desse modelo virtual, a gente trabalhava aí presencial, então a gente participava aí, né, de vários treinamentos, dava vários cursos para psicólogos e psicólogas em diversas cidades, em vários estados, e o Peterson nos acompanhava. Então o Peterson ele é responsável pelas aulas voltadas às legislações
normativas e resoluções que envolvem a avaliação psicológica. Então, Peterson, o tema da nossa aula de hoje é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo e como que o psicóloga aí não concursado da Polícia Federal tem esta autorização para estar realizando as avaliações para o manuseio de arma de fogo. Então, para quem está te vendo aí pela primeira vez, eu gostaria que você se apresentasse, contasse aí um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e as suas atuações, além, né, das aulas aí que você dá aí para nós na Atualize Treinamentos. Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito boa noite a todos que estão presentes. Eu me chamo Peterson Barbosa, sou advogado, já fui assessor de juiz de vara criminal, de vara de execução penal, tenho pós-graduação em ciências criminais. Atualmente eu trabalho com o direito previdenciário, também estudo um pouco do direito penal aí, direito criminal em razão dos auxílio reclusão que a gente acaba fazendo, né? E na Atualize a gente trabalha aí com a parte de atualizações das legislações, né? E o contexto voltado ao registro, né, de arma de fogo, ele é bastante tenso, no sentido de que o pessoal tem as demandas, né, foi suspensa, ele movimenta muito, né, ele altera demais com as portarias, decretos, então ele acaba gerando bastante discussão, né, e muitos alunos, eu lembro que quando a gente ainda dava os cursos presenciais, muitos alunos ainda falavam que queriam fazer o curso, mas que iam ver ainda se iam atuar, porque uns não gostavam não gostavam, outros não, eu quero fazer parte porque eu não sou a favor do armamento, mas eu quero saber como é feito o filtro. Se eu for atuar, eu quero fazer algo, né, bem detalhado e tudo mais. Estavam se atualizando, né? Então, muito interessante. E sempre tem essa questão, mas nossa, como que eu faço para me cadastrar na Polícia Federal? Então, a Polícia Federal ela é responsável pelo trâmite aí do registro de arma, né? Então, é ela que fiscaliza, é ela que dá a autorização ou não, né, para o cidadão. E como existe essa demanda a nível nacional, né, em breve resumo, né, a Polícia Federal ela edita algumas regras através de portarias, decretos, né, instruções normativas. E dentro dessa responsabilidade da Polícia Federal, ela delegou essa função aí para os psicólogos particulares, desde que preencham aí alguns requisitos, se enquadrem ali nas exigências da Polícia Federal, tanto que tem algumas regras de testes, né, que eu sei que você sempre fala, e algumas, não é um teste específico, né, algumas testes que trabalham e avaliam algumas cognições ali, né, do paciente, do cidadão, e também tem alguns requisitos para ambiente, né? O consultório precisa seguir algumas regras também, até mesmo honorários, né, do psicólogo. Você sempre fala também, né, que existe uma média, né, entre o mínimo e o máximo ali da tabela. E, e daí com isso passa aí a alguns psicólogos particulares fazerem parte aí dos quadros, aí das avaliações. Dentro do site da Polícia Federal tem um link, uma janelinha lá, uma caixinha que tem lá psicólogos credenciados. Então, quando a pessoa vai fazer o registro de arma, ela nota fiscal da arma e tudo mais. Então, ela precisa passar lá pela avaliação objetiva que a gente fala, que é as certidões. Então, o cidadão precisa tirar todas as certidões negativas da Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, não pode estar respondendo nenhum inquérito policial, nem eleitoral, nem nada. E depois dessa fase, ele vai para a fase de instrução de tiro, então ele vai passar por um instrutor, tem que ter lá o mínimo de noção de manuseio da arma, né? E por fim ela passa então para o psicólogo. E dentro lá do site da Polícia Federal tem essa caixinha lá dos psicólogos credenciados. Dentro da região de cada Polícia Federal vai ter os psicólogos credenciados lá em várias cidades.
o pessoal vai lá, procura a lista lá dos psicólogos e entra em contato para estar aí agendando a avaliação psicológica. Eu sempre falo que é uma demanda, né, uma demanda a mais para o consultório, que na advocacia a gente trabalha também com algumas nomeações do fórum, da advocacia dativa, que vem para nós o cliente. Então, mas o valor não é tudo aquilo. Lógico, eu entendo também, na advocacia a gente passa por isso, né, que muitas nomeações que a gente pega de casos não vale muito a pena o serviço, mas a gente sempre pensa pela dedicação, uma forma de aprendizado também, de trazer um cliente, né, para você ver de graça esse cliente. Então, no caso, ele que te liga, né, que te acha lá na lista, ele que vem até você. Então, a gente sempre pensa no volume, né? Então, talvez uma demanda com volume maior acaba que vale ali financeiramente vale a pena. Isso. Mas, a E gente sempre... pensando, né, que hoje, até eu vou trazer para vocês, esse vai ser um dos temas aí do nosso curso gratuito na semana que vem. Eu fiz uma pesquisa aí, existem, né, poucas pesquisas voltadas a esse tema, mas em 2016, então pense, já faz alguns anos, teve aí uma pesquisa voltada tanto da Polícia Federal quanto do Exército, que são os dois órgãos aí responsáveis por esse registro de armas, né, no Brasil. E a gente tinha 2,1 milhões de pessoas que têm as suas armas de fogo registradas pela Polícia Federal. Então, pense, essas pessoas aí que já têm, né, esses milhões de pessoas do Brasil que têm as suas armas registradas pela Polícia Federal, de tempos em tempos, né, a cada 5 anos, e os vigilantes a cada 1 ou 2 anos, eles precisam retornar obrigatoriamente. Então, ele não está ali fazendo uma avaliação, né, por livre, espontânea vontade, ele está ali compulsoriamente, porque ele precisa fazer essa renovação. Então, além das pessoas aí que vão estar registrando a sua arma pela primeira vez, a gente também já tem um grande público de pessoas que já têm esse registro e que precisam aí de tempos em tempos estar voltando no psicólogo credenciado para fazer a sua renovação. E como o Peterson estava trazendo para nós aí, né, e que eu trouxe no comecinho da nossa live, esse é um tema que gera muita polêmica, muita curiosidade, muitos mitos. É um dos temas da avaliação psicológica que mais sofre aí alterações, atualizações, principalmente quando a gente tem essa mudança de governo presidencial, principalmente, eles sempre trazem esse tema aí. E como a gente já trabalha há muitos anos com cursos, né, a gente já é acostumado com essas mudanças. Inclusive, o Peterson aí trouxe para vocês, né, um pouquinho dos critérios de como que uma pessoa hoje no Brasil, ele tem essa arma de fogo registrada. Então, para a pessoa ter essa arma de fogo registrada pela Polícia Federal, ela também passa por uma série de critérios, por uma série de requisitos. Então, diferente do que muitas vezes surge aí na internet, na televisão, que qualquer pessoa pode ter a sua arma de fogo, não, né? Não é qualquer pessoa que pode ter uma arma de fogo. Então, ela passa por um crivo, além da avaliação psicológica, que vocês vão estar aprendendo aí no nosso curso gratuito na semana que vem, né? Que um dos temas vai ser a avaliação psicológica para o manuseio. Além da avaliação psicológica, essa pessoa, ela também passa por alguns requisitos. E eu gostaria, Peterson, que você falasse quais são alguns dos requisitos, até para os psicólogos aí saberem qual que é o público, qual que é as pessoas que chegam hoje no consultório, como você falou, ou que vão lá no site da Polícia Federal buscar por esse psicólogo credenciado, o que se espera, né? Qual que é o público que pode, né, tem essa autorização no Brasil de ter essa arma de fogo registrada, porque o que acontece? A gente sabe que existem muitas armas de fogo aí que não são registradas pela Polícia Federal, existe tráfico de armas, existem várias pessoas que têm armas ilegais, né? E acabam muitas vezes cometendo aí crimes com essas armas ilegais, porque tem várias armas que circulam pelo Brasil que não tem essa autorização da Polícia Federal. E para uma pessoa que vai chegar no consultório do psicólogo, da psicóloga, fazer essa avaliação,
significa que ele passou por um grande crivo para ter essa autorização de estar manuseando essa arma. E eu gostaria que você comentasse aí alguns desses requisitos para uma pessoa hoje ter, né, essa autorização dessa arma legalizada. Ah, legal. Realmente, e algumas dúvidas dos psicólogos é justamente essa, acho que vai atender todo mundo. E, na verdade, não. Existem alguns critérios objetivos ali para serem cumpridos antes de passarem lá pela aptidão técnica com o instrutor e também para avaliação psicológica. Então, tem aquela polêmica também, vai acabar com as avaliações psicológicas para o registro e porte. Não vai, gente, não vai. Pra vocês terem uma ideia, o Estatuto do Desarmamento, que é a lei hoje que a gente fala que é a espinha dorsal do sistema de armas, ali, munições, ela foi sancionada em 2003, no governo do Lula. Então, ela, lógico, ela tirou muitas armas de circulação e trouxe ali algumas regras para que o cidadão que tem ali interesse em portar uma arma, ter uma arma registrada, enfim, né, está lá no artigo 4º dessa lei. Então, a lei é 10.823, 26 de 2003. Ela fala que no artigo 4º que a pessoa precisa comprovar a idoneidade. Então, que eu já tinha falado no início ali das certidões, né? Então, ela não pode estar respondendo nenhum tipo de crime, justiça federal, estadual e eleitoral. Eu estou pegando uma colinha aqui do lado. Mas ela precisa também comprovar uma ocupação lícita, então tem que comprovar um trabalho, residência fixa, daí passa para capacidade técnica e psicológica. Além disso, tem a questão da idade, né? Tem que ter no mínimo 25 anos. Outro critério também que a gente sempre fica subjetivo para a Polícia Federal, demonstrar ali uma efetiva necessidade. Então, além de preencher todos esses requisitos objetivos, né, certidões negativas, comprovante de trabalho, de endereço, ter aí no mínimo 25 anos, ela precisa provar a necessidade de ter arma, o porquê que ela quer ter essa arma. Então, tem esse critério aí que é subjetivo. Além disso, lógico, tudo a gente fala que no direito, né, tudo ele tem, existem as exceções. Então, a gente vê, né, os atiradores, caçadores e colecionadores, que essa parte da idade ela é relativa. Existem hoje modalidade esportiva, né, do tiro ao alvo, tudo que crianças, adolescentes ali praticam, né. Então, dependendo do motivo, né, da justificativa, se consegue aí as demais autorizações. Mas só para você ter uma ideia, né, do filtro que é feito. Então, você comentou ali da questão da renovação das armas. Então, existe o porte funcional, que é muito interessante, que os profissionais de vigilância, segurança armada, eles precisam estar de tempo em tempo renovando, para eles acho que é 2 anos, mas as empresas de vigilância, elas às vezes, por um critério de segurança interno mesmo, fazem a cada 6 meses, a cada 1 ano, e então esse daí vem muitas vezes de forma particular, né? Ou até mesmo pela lista do site da Polícia Federal. Outra demanda também que existe e é muito grande é a questão dos clubes de tiro, né? De forma, aí tem que pensar também, não pode, tem todas as regras, né? Você sempre ensina no curso lá as regras de avaliação, não pode, por exemplo, eu sou cadastrado da Polícia Federal e atender dentro de um clube de tiro, é proibido, né, gente? Pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Mas você pode atender a demanda do clube de tiro dentro do teu consultório, né? Respeitando ali as regras da psicologia, do conselho, né, de ética da psicologia, valores e tudo mais, né? Eu lembro que sempre tem discussão e uns casos que a gente já viu também de números de pacientes que atendem por vez, né? Existe uma regra, você não pode atender sala cheia, demandas assim, que tem controle, né? Você tem que realmente avaliar as pessoas e avaliar de forma séria, né, pessoal? Forma ética, tudo. Então é mais ou menos isso. Então a pessoa que chega ali no teu consultório
para avaliação, de certa forma, é uma pessoa que já passou ali por um filtro. Vai ter casos que a pessoa está respondendo crime, está conseguindo ali o registro, a renovação, o registro, vai ter, né? Sempre fala, às vezes justificou o motivo, sei lá, entrou com um processo, mandado de segurança e conseguiu essa autorização, pelo menos para terminar o processo ali da arma, mas muitas, 99% das pessoas que chegam ali, elas realmente estão fazendo certo, estão dentro dos Buscaram a via requisitos, são pessoas. certa. Uhum. Exato, né? Já É o que a estão gente buscando uma fala, via né? certa. Já é um cliente, já é uma pessoa ali que buscou a via certa, porque no Brasil, infelizmente, né, existem a outra via que eu comentava, né, que é essa questão das armas ilícitas, né, que tem essa circulação e venda de armas ilícitas. Então, se a pessoa ela já está buscando a via certa, se ela já está ali preenchendo todos os requisitos que o Peterson falou, ou seja, ela comprovou que ela tem uma residência fixa, que ela tem um trabalho fixo, que ela tirou todas as certidões civil, eleitoral, criminal e não está respondendo nada. Ela tem mais de que 25 anos de idade, né? E já com 25 anos ela não respondeu a nenhum e não está respondendo criminalmente, nem um inquérito, nada. Ela já tem aí, né? Provavelmente essa pessoa já está participando de algum clube de tiro, porque ela precisa também comprovar a capacidade técnica, ou seja, o instrutor de tiro, ele também precisa dar uma declaração que essa pessoa ela passou pela prova técnica, ou seja, ela acertou uma quantidade lá de tiros. Ela já foi na casa de armas, ela já encomendou a arma dela legalizada, só está precisando finalizar ali todo o procedimento para ir buscar. Ela tem um local adequado para armazenar essa arma, ou seja, ela precisa ter um cofre na sua casa, mandar local foto para a seguro, né? Polícia Federal que ela tem esse cofre, que ela vai guardar essa arma desmuniciada ali, ou seja, sem as balas, sem a munição ali. Então ela passa por um crivo gigantesco, ela já investiu no mínimo para estar todo esse processo aí de 10 a 15 mil reais, porque eu não sei se vocês sabem, mas uma pistola ali, um revólver do mais simples possível não é de tão barato. no mínimo 5, 7, 10, 15 mil reais. Então, ela já precisou investir esse valor, além de investir em tudo mais. Então, uma das últimas etapas que essa pessoa vai realizar vai ser a avaliação psicológica com um psicólogo credenciado na Polícia Federal. Então, já é um crivo aí que a gente vê que é bem grande, não é qualquer pessoa que vai estar chegando no consultório fazer essa avaliação. Por quê? Porque antes ela preencheu todos esses requisitos aí que a gente comentou com vocês. E hoje no Brasil, Peterson, quais que são aquelas pessoas, né? Os psicólogos se perguntam, ok, é uma avaliação psicológica compulsória, é uma avaliação psicológica obrigatória. Em a última pesquisa de 2016, existiam 2,1 milhões de armas registradas pela Polícia Federal. A cada 5, para quem, né, os civis, a cada 5 anos eles voltam a fazer avaliação para renovação, os vigilantes a cada 2 anos, tem empresa que exige anualmente, né? Ok, e quais que são essas pessoas aí que hoje têm essa autorização de ter uma arma de fogo em mãos, né? E como que é os critérios? Porque também as pessoas, elas confundem, aí a gente vê essa questão da pessoa que ela tem a autorização de andar por aí, na cinta, com a arma de fogo, mas tem as pessoas que elas têm autorização somente de ter essa arma de fogo em casa. Que aí a gente fala que é o registro e é o porte. Então, eu gostaria que você explicasse aí um pouquinho dessa diferença do registro e do porte de arma. Qual que é a diferença? Sim. Na verdade, é registro e posse, né, de arma. Então, as armas, todas elas têm que ser registradas, né? Mas quando a pessoa vai lá requerer na Polícia Federal, ela pode fazer o requerimento do porte de arma e da posse de arma. Então, o porte de arma no Brasil, ele é proibido, salvo algumas exceções. Então, ele é autorizado, mas é bem específico. O que é o porte? O porte de arma é aquela situação em que a pessoa circula livremente com a arma, com ela, né? Não necessariamente precisa estar na cinta, uma mochila, uma bolsa, enfim.
mas ela pode carregar essa arma com ela, né, para onde ela for. A posse de arma, que é o mais comum no Brasil, né, a posse da arma, que é a pessoa que tem autorização para ter ela dentro de um perímetro, seja ela dentro do ambiente de trabalho ou na residência. Então ela não pode sair desse perímetro. Se ela sair desse perímetro, ela pode estar respondendo aí por porte ilegal de arma de fogo, mesmo ela tendo lá o registro e a posse certinho. Então existe uma limitação para ela ter essa arma dentro desse perímetro, né? Tem que ter lá também para armazenamento, para guardar ela, tem que ter o local seguro, né? Em casos assim de pessoas idosas, crianças ou algum membro da família ali com deficiência, tem que ter até cofre, daí sim exige-se um cofre ou uma gaveta com chave, enfim, tem essas regrinhas, o que mais chega, né, a demanda maior sempre vai ser a posse de arma. Aí tem a questão lá dos atiradores, né, do porte funcional, tinha uma regra dos atiradores que eles podiam ter ali a posse, o porte da arma para proteção do arsenal a caminho do clube de tiro. Então tinha algumas regrinhas assim pro porte de arma, né? Mas em regra ele é proibido, né? Ele é mais destinado para policiais, né? Para seguranças e tudo mais. Mas tem como conseguir. Até em 2019 saiu alguns decretos, né? Que autorizavam ali algumas funções, alguns cargos. Por exemplo, o conselheiro tutelar, durante o mandato, estava lá liberado o porte de arma, durante o mandato, né? Então, até advogado entrou nesse rol de profissões. Então, igual eu falo, a demanda sempre vai existir, sempre existiu arma no mundo, né? Então, sempre vai ter essa discussão, esse controle. Eu acho muito bom que tem esse controle, eu acho interessante, tem que ter mesmo, né? Não pode ser um fácil acesso, né? E se tiver, tem que ter. Acho justo esse filtro, essa qualificação aí da pessoa, né? Essa dificuldade de conseguir, porque eu acho que quando é dessa forma, a pessoa que tem vai realmente cuidar, vai ter mais cuidado no manuseio mesmo, né? Uhum. Então, hoje, como o Peterson falou, a gente tem aí, né, duas vias, dois grupos de clientes que a gente chama aí, que chegam para fazer essas avaliações, que são aquelas pessoas, então, que elas vão ter a posse, que é essa arma de fogo, ou no seu ambiente ali de trabalho, ou na sua residência. Então, é o que a gente chama aí, né, hoje as pessoas, elas buscam muito, né, para sua defesa pessoal, patrimonial, residencial. Então, a gente vê aí muitos agricultores, muito pessoal que tem sítio, chácara, fazenda, que tem essa posse lá na sua residência, no seu local onde ele mora. Também a gente vê aí pessoas que trabalham utilizando armas de fogo, que normalmente são aquelas pessoas que têm as casas de armas, que fazem a revenda de armas. Também os armeiros, que são aquelas pessoas que elas trabalham fazendo a manutenção, a limpeza de armas de fogo. Então, obrigatoriamente, essas pessoas também precisam passar pela avaliação psicológica. Também a gente tem aí de clientes os instrutores de clubes de tiro, que obrigatoriamente eles também precisam fazer essas avaliações. As pessoas também, além de fazer avaliação psicológica quando elas vão comprar essa arma de fogo, como eu falei já para vocês, existem a renovação de tempos em tempos e também tem-se a transferência de armas de fogo. O que significa isso, né? Então, eu gosto sempre de trazer um exemplo aí, que é aquele pai que ele tinha uma coleção de armas, era um colecionador de armas de fogo, muitas vezes algumas armas que até já nem tinha essa possibilidade de usar, mas ele era colecionador de armas, e esse pai, ele vem a falecer. Então, esse pai, ele morre, ele deixa aquele arsenal de armas, aquela coleção, entra-se ali, né, toda a questão de inventário, e tem-se um filho que tem interesse de ficar com essa coleção de armas que era desse pai. Então, para fazer essa transferência dessa coleção de armas, esse filho que vai ficar ali, né, com o armazenamento dessa coleção de armas, ele também precisa fazer ali a avaliação psicológica.
Ou, por exemplo, o Peterson tem uma arma de fogo lá e eu tenho interesse em adquirir essa arma de fogo dele, porque ele vai comprar um outro modelo e tal. E aí eu vou comprar a arma de fogo do Peterson, então eu também vou passar pela avaliação psicológica para ele poder estar transferindo essa arma de fogo para mim. Então, quando a gente compra uma arma de fogo, a gente recebe uma carteirinha, uma identidade dessa arma ali, né? Que é uma autorização que a gente tem com um número específico, que é o registro. E aí, para fazer esse registro, passar por uma pessoa, para uma outra pessoa fazer a transferência, também obrigatoriamente precisa fazer a avaliação. Então, quando a gente fala aí de pessoas que têm essa posse, né? Para ter essas armas aí, ou na sua casa, ou no seu sítio ou no seu trabalho, né? Existem esse grupo de pessoas aí que são nossos clientes, mas existe um outro grupo de pessoas que o Peterson comentou com vocês, que são os funcionais. Mas o que são funcionais? Funcionais são aquelas pessoas que trabalham portando arma de fogo, que têm essa autorização de, enquanto estarem no trabalho, utilizarem arma de fogo. Quem são essas pessoas? São os vigilantes, então aquelas pessoas que vocês veem aí, né, nos bancos, na porta do fórum, que fazem ali o transporte de valores dessas empresas aí que transportam dinheiro, né, que vão nos caixa eletrônico, recolhem aqueles montantes de valores ali. Também existem a possibilidade, né, então tem cidades aí com mais de 100 mil habitantes, então hoje tem uma legislação para isso também, que todos os guardas municipais, eles podem ter arma de fogo. Então, isso abriu aí para os nossos alunos que hoje são credenciados, nossa, muita possibilidade de atuação, muita oportunidade. Inclusive, eu fiz uma live aqui com a Maria Renata, nossa aluna aí do Ceará, que foi credenciada, recentemente credenciada pela Polícia Federal, e a prefeitura da cidade dela entrou já em contato com ela e ela fez a avaliação psicológica de 300 guardas municipais que agora tem essa autorização de utilizarem arma de fogo. Nosso aluno aí, Rodrigo, de Toledo, Paraná, também na cidade dele tinha 80 guardas municipais e ele fez também as avaliações de cada um desses guardas municipais que tem agora a autorização de manusearem essa arma de fogo enquanto estão aí no seu exercício, né, da sua profissão. E logo, então a gente tem, como logo eu falei, vai ter renovação, né? Isso. Logo tem as renovações. Show de bola. Isso. Então pense a quantidade. Esses meus alunos que eu tô falando que fizeram 380 avaliações, tiveram inclusive que contratar outros psicólogos para auxiliarem eles, tanto na aplicação dos testes, nas correções dos testes. Então, já abriu oportunidade de trabalho para outros colegas psicólogos também, né? Então, como eu falava para vocês, a gente hoje tem os vigilantes, os guardas municipais, a gente tem polícia civil, militar, federal, a gente tem agente penitenciário, inclusive tem um amigo nosso que passou aqui pela live, que hoje também, né, passou aí no concurso de agente penitenciário. O pessoal que trabalha ali no Sense também, né? Eles têm essa possibilidade de utilizar as armas de fogo também. Então, abre-se aí muitas possibilidades também para as pessoas aí que trabalham, que aí sim, essas têm a autorização de ter a sua arma de fogo enquanto estão exercendo a sua profissão. Foi para casa, ela já... Se ela fez aí a avaliação daí para ter esse direito de circular, né? Que aí o Peterson falou que tem as exceções, ela pode utilizar, mas normalmente eles utilizam essa arma enquanto estão no trabalho, né? A gente vê aí, eu faço muita perícia no fórum, então eu tenho muito contato com os vigilantes que trabalham ali no fórum, e aí a hora que dá o horário deles irem para casa, eles têm um cofre onde eles deixam a arma, porque eles têm a permissão de utilizar essa arma de fogo só enquanto estão trabalhando. Então a gente tem muitas possibilidades, além de tudo também o pessoal aí que é atirador esportista, né? Que participam, né? Alguns sim, outros participam só de campeonatos, mas tem aí uma grande clientela que participa dos clubes de tiro. Acredito que nas cidades de vocês aí também teve um boom aí de uns 2, 3 anos para cá de grande abertura de clubes de tiro, onde também aí passou-se a exigir a avaliação psicológica desses sócios que frequentam esses clubes de tiro, tá? Aqui a colega falou, né, o policial penal também, que atende
ou em presídios, ou em cadeias, ou em ciências, né, que é onde ficam ali as crianças, adolescentes que vieram cometer ali alguma coisa, né? Você mencionou dos clubes de tiro. Alguns clubes, acho que a maioria deles até, eles fazem a avaliação psicológica para o associado, né, que está entrando, e além da avaliação para aquisição da arma. Então, alguns clubes fazem, acho que a maioria fazem essas duas avaliações ali. Então, aprovam ele para entrar no clube e depois ele, na compra ali da arma, ele passa de volta pela avaliação daí do psicólogo credenciado, né? Até você estava Você- falando também, então, além da pessoa ela estar preenchendo vários requisitos, vários critérios para ter essa arma de fogo, o psicólogo, a psicóloga que deseja ir atuar nessa área de avaliação psicológica para o manuseio de arma também precisa preencher alguns requisitos. E eu abri uma caixinha de perguntas dos meus stories hoje e a colega perguntou se como que precisa ser a sala para aplicação dos testes, tá? Então, um dos critérios, aí, uma das exigências da Polícia Federal é ter uma sala apropriada para realizar a avaliação psicológica. Mas como que é essa sala, né? Ela é mais simples do que muitas vezes você imagina, ok? Acredito que na sala onde você atenda aí, ou seja no seu consultório, ou seja em uma sala que você subloca, ou no espaço que você já atende, acredito que ela já cumpra aí essas exigências. Ok, mas Maria Viliane, qual que são as exigências da sala? Então, precisa ter iluminação natural ou artificial, que são as lâmpadas, porque natural, né? Inclusive, os manuais até de testes trazem isso. Inclusive, semana passada, vocês viram eu indo no fórum da minha cidade fazer avaliação psicológica para o judiciário e tinha acabado a luz, né? Estava sem energia elétrica, as pessoas já estavam lá para me realizar as avaliações. E aí, o que eu fiz? Eu abri as cortinas de uma janela, sentei próximo da janela e a gente conseguiu fazer a avaliação através da luz natural, né? Então, foi possível, é possível, psicólogo, psicóloga, fazer avaliação psicológica com a luz natural ou artificial. A gente precisa também que a nossa sala tenha isolamento acústico, que é o mesmo jeito que quando a gente faz a psicoterapia, a gente precisa ter esse isolamento acústico para o sigilo das informações, né? Então, é um espaço que você já atende, tem iluminação artificial, natural, isolamento acústico. Se na sua sala tem uma janela, você precisa ter uma cortina nessa janela para isolar, caso seja uma janela onde tem a circulação de pessoas, né? Para o teu cliente ali fazer a avaliação não ficar se distraindo. Também precisa ter ali um ambiente com a ventilação natural ou artificial, com ar-condicionado, ou se não, pode ser natural também. A mesa onde a gente vai fazer a avaliação, isso é importante, tá? A mesa precisa ser de material liso. Ou seja, não pode ser aquela mesa que tem aquelas fissuras, aqueles relevinhos, tá? A mesa precisa ser de material liso, porque a gente aplica alguns testes psicológicos que são exigidos nesse contexto. E um deles é o palográfico, que acredito que a maioria de vocês, psicólogos, conheçam, que é aquele teste lá, o palográfico, que avalia, que é de personalidade expressivo, né? Vai avaliar a personalidade desse candidato, onde é feito vários palitos, riscos, enfim, é assim que o pessoal conhece, né? Então precisa ser de material liso, não pode ter aqueles relevos, tá? Mas, Maria Viliane, a minha mesa tem esses relevos, tem essas fissuras. O que eu faço? Preciso comprar uma mesa nova agora? Não precisa, né? Inclusive, eu tenho alunas aí que foram credenciadas que tinham mesas assim, com esses relevinhos, com essas nervurinhas na mesa e apenas compraram um vidro. Então, foi lá o vidraceiro, mediu a mesa e agora, em cima dessa mesa, colocou um vidro. Então, ficou uma mesa de material liso. Precisa também ter duas cadeiras, uma para você, avaliador, psicólogo, uma para o seu cliente também. Então, a sala basicamente é essa, que tem uma mesa de material liso, duas cadeiras, iluminação natural ou artificial, isolamento acústico para as informações.
O espaço precisa ter uma antessala. O que, que é isso? Uma sala de recepção, tá? Onde, digamos que você está atendendo alguém, chegou o seu próximo cliente. Tem que ter esse local para que ele possa aguardar. Então, essa antessala e um banheiro, tá? Basicamente, são essas exigências aí para você ter uma sala que vai ter a autorização para você estar atuando. Antigamente, não muito tempo atrás, mas as psicólogas da Polícia Federal vinham até o seu espaço verificar se de fato, né, você ia atender naquela sala que você está dizendo que ia estar atendendo. Hoje não. Hoje a gente tira fotos desse espaço e manda, né, junto com a nossa documentação, para estar dizendo, olha, eu tenho condições, eu tenho uma sala que tem uma mesa, que tem uma cadeira, que tem esse espaço, que tem essa antessala, que tem um banheiro, tá? Então, hoje a gente envia toda essa documentação por e-mail, certo? E a gente vai estar também juntando o comprovante de endereço, ou seja, o local que eu vou estar atendendo, o nome da rua, número, bairro, centro, se é dentro de uma clínica, se é dentro de um edifício, aonde que fica localizada a sala que eu vou realizar esses atendimentos. Então, respondendo a pergunta da outra colega que ela colocou aqui, eu posso estar credenciando num endereço e fazer avaliação em outro, no mesmo estado? Negativo, não pode, tá? Se você, quando juntou a sua documentação, tirou as fotos, disse para a Polícia Federal que você estaria atendendo no endereço X, você não pode atender no endereço Y, tá? Porque se você for atender no endereço Y, você precisa tirar as fotos daquele local, tirar a documentação daquele local. Isso. E aí você tem autorização. Então, sim, você tem essa possibilidade de atender em mais do que um local. Inclusive, a gente tem alunos aí do curso que atendem em cidades diferentes, né? E também em estados diferentes. E também tem colegas aí que atendem na mesma cidade, mas em clínicas diferentes. Até eu tive um aluno aí que ele fazia atendimento de psicoterapia e outros contextos de avaliação em um consultório. Só que a demanda que estava chegando para ele, né, depois que ele foi credenciado aí em avaliação para o manuseio de arma de fogo, eram pessoas que precisavam estar fazendo avaliação psicológica no sábado e à noite. E a clínica que ele atendia não abria nem à noite nem no sábado. Então, o que ele fez? Ele sublocou lá uma sala que ele paga, não por mês, ele paga por atendimento, ele deixa lá 30% do que ele recebe para custear ali os custos dessa clínica. Então, quando tem cliente que marca à noite ou no sábado, ele atende naquele outro endereço. Mas antes dele começar a atender nesse outro endereço, ele juntou a documentação, juntou as fotos dessa sala e informou para a Polícia Federal. Olha, Polícia Federal, além de eu atender no endereço X, eu também atendo no endereço Y e tudo certo. Então, vocês têm a possibilidade de atender em mais do que um local na sua cidade, em mais do que uma cidade, em mais do que um estado, mas isso vocês têm que informar a Polícia Federal que vocês atendem em mais um lugar. Caso vocês vão ver aí no treinamento gratuito da semana que vem, que a gente vai ter algumas atividades práticas aí no nosso curso. Uma das atividades, eu vou estar informando para vocês como que vocês fazem para consultar quantos psicólogos e se tem psicólogo credenciado na Polícia Federal na sua cidade. E aí, lá durante o treinamento, você vai lá pesquisar, que eu vou ensinar vocês como que faz isso, vão pesquisar e vão ver. E vocês vão ver que tem cidades que têm psicólogos aí que são credenciados em mais do que um endereço, tá? Então, é totalmente possível, mas para isso vocês têm que informar a Polícia Federal aí que vocês têm mais do que um local de atendimento, tá? Vamos ver aqui. O pessoal também tem muita dúvida de, nossa, eu preciso ter minha própria clínica e tal. Mas você acabou falando já, né, que sublocam, enfim, né? Uhum. Mas tem todos os documentos necessários ali para enviar para a Polícia Federal. Uhum. Exatamente.
Inclusive, né, durante o curso gratuito, vocês vão aprender vários contextos de avaliação psicológica. Mas o único contexto que vocês vão ver no curso, que vocês vão aprender, que exige aí essa liberação para atuação, essa permissão para vocês atuar com uma avaliação psicológica, é nesse contexto de avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, que aí sim o psicólogo precisa aí estar preenchendo esses requisitos, essas regras, essas exigências, que são mais simples do que muitos colegas imaginam. Também eu vejo que esse é um tema que tem muito mito aí, muita coisa que os colegas psicólogos mesmo acabam espalhando de forma errada, né? Muitos colegas, infelizmente, têm aquele receio, aquele medo de divulgar informações sobre a atuação, de medo, infelizmente, né, de medo de concorrência, então acabam trazendo algumas informações desencontradas, algumas coisas erradas aí sobre essa atuação. Então, vocês vão aprender tudo isso e muito mais aí na próxima semana, dia 22, 23 e 24, né, que vai ser na próxima segunda, terça e quarta, no nosso treinamento gratuito aí, Descomplicando a Avaliação Psicológica, que uma das aulas vai ser aí sobre esse contexto. Nesse contexto, né, exige-se a utilização de determinados testes psicológicos, que eu vou estar mostrando e falando para vocês lá no nosso treinamento gratuito, porque aqui na nossa live a gente não tem, né, o conhecimento, se todos que estão aqui são psicólogos, psicólogas, então para você participar do treinamento você precisa fazer a sua inscrição, então lá a gente tem um controle maior de que quem está participando são psicólogos mesmo, aí eu vou estar falando quais testes a gente utiliza, o que a gente avalia, como que a gente faz aí sobre o apto ou o inapto, que é aquela pessoa que passou e que não passou nessa avaliação psicológica, qual que é o período que essa pessoa ela pode fazer essa reavaliação, porque tem aqui uma perguntinha que o colega perguntou, caso essa pessoa aí ela não passe, né? Ela reprovou, ficou inapta na avaliação psicológica, né? Ela tem o direito, né, de depois de 30 dias ela fazer novamente uma avaliação psicológica, tá? Que pode ser com você ou pode ser com outro psicólogo. Então, caso aconteça aí dessa pessoa não passar nessa avaliação, você fazer a entrevista, você vai aplicar os instrumentos, né, os testes psicológicos, e ela vir a ser inapta, ela tem o direito de 30 dias, né? E isso quer dizer que não significa que você não vai cobrar novamente, você vai, porque é uma nova avaliação, mas depois de 30 dias, né, ela pode retornar a fazer a avaliação ou com você ou com uma outra pessoa. Mas o que a gente vê aí, os nossos alunos psicólogos, psicólogas, que hoje são credenciados pela Polícia Federal, que eles trazem para nós, e o que a gente vê enquanto psicólogos aqui também, é que é muitas poucas pessoas nesse contexto que são inaptas, né? Como o Peterson falou, claro, a gente já vê vários crivos que essa pessoa passa até chegar à avaliação, então dificilmente a gente vê pessoas ali que vão ser inaptas. Acontece? Acontece sim, né? E vocês vão estar aprendendo aí como que faz também com essa pessoa acontecer dela ser inapta, mas ela tem o direito aí de 30 dias fazer novamente essa avaliação ou com você ou com outro psicólogo que ela deseja estar contratando. O Peterson comentou com vocês, e eu vou mostrar no treinamento gratuito também, que nesse contexto de avaliação existe uma tabela, tá? Onde a gente cobra um valor por avaliação. Hoje a média aí tá de R$600 por avaliação psicológica. A gente vai fazer essa avaliação em 2 atendimentos. Quando eu falo 2 atendimentos no máximo, os psicólogos falam, como assim? Uma avaliação tão ética, tão importante fazer em 2 atendimentos? Sim, esse é o que a Polícia Federal nos recomenda, porque ela não quer que a gente, psicólogo, psicóloga, tenha vínculo com esse cliente. Então, ela é uma avaliação psicológica aí bem estruturada, tá? Não é semi, ela é bem estruturada, então tem todas as etapas de como que você deve fazer. Tem uma entrevista específica desse contexto e daí tem a sequência de testes que a gente aplica e o que a gente faz ali nesse contexto. Então, no máximo, são 2 sessões. O recomendado é a entrevista, aplicação de testes em uma, devolutiva e entrega do laudo em outra. Falando em laudo psicológico, né, que é uma dificuldade aí que os colegas têm, que a faculdade não me ensina a gente fazer elaboração de documentos psicológicos, vocês vão estar vendo aí no treinamento gratuito que o modelo de laudo se difere
dos outros modelos de laudos que a gente tem aí em outros contextos. Então, eu vou mostrar para vocês como que é o laudo que a gente entrega para a pessoa que está fazendo a avaliação para o manuseio. Vocês vão ver que a gente não coloca lá quais instrumentos a gente utilizou, quais características da personalidade, as aptidões que a gente avaliou ali. Então, ele é bem diferente e é o modelinho que a Polícia Federal exige que a gente entregue e faça, tá? Então, são várias peculiaridades que se diferem dos contextos. No treinamento gratuito, vocês vão aprender muitos contextos de avaliação psicológica, vão aprender sobre avaliação psicológica no contexto de saúde, bariátrica, vasectomia, outras cirurgias, vão aprender sobre avaliação psicossocial para empresas e indústrias, vão aprender sobre avaliação psicológica para o judiciário, perícia judicial, sobre documentos, sobre testes e também sobre avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, ok? Evelene, eu lembro que alguns colegas comentavam que, embora estavam aprendendo sobre contexto de porte de arma, né, as avaliações, os testes, eles podem usar esses testes em outras áreas também, né? Atendimentos clínicos, eles também podem, dependendo da área, né, da atuação, mas eu lembro que eles comentavam, nossa, esse aqui eu vou aplicar assim, vou aplicar no meu atendimento com fulano, e não é, tipo, a pessoa, vou usar, não quero aplicar, não quero esse contexto. A gente já teve alunos aqui, fez o curso para não se credenciar na Polícia Federal, mas para aprender, para se atualizar com relação aos testes e aplicar em outros contextos, né? Ele não é exclusivo, né, para o porte de arma, ele é um teste amplo, né? Exatamente, né? E aqui tem algumas perguntas. Daniela Martins, Daniela, nossa aluna aí do curso de capacitação. A Daniela, inclusive, além de psicóloga, ela também é instrutora, né, Daniela? Sempre vejo os posts da Dani aí fazendo... Ela dá aula também nas escolas aí de vigilantes, ela faz o treinamento, é uma psicóloga que tem arma de fogo aí credenciada pela Polícia Federal e também é nossa aluna, tá? E falando, né, em treinamento aí que a Daniela dá para as pessoas que vão manusear essa arma de fogo, né? A Daniela tem uma colega aqui que perguntou, né, a Giane, sobre o adolescente, né? O adolescente que pede autorização judicial para praticar o tiro esportivo, né? Precisa ser avaliado por um psicólogo credenciado? Eu digo que existe essa possibilidade justamente por ser uma modalidade de esporte, né? Existe, então, essa exceção. Igual eu falei, sempre vai ter exceção, né? A exceção para o adolescente na modalidade esportiva, né? Isso. Até, inclusive, a gente tem uma das nossas alunas aí do curso de capacitação. Ela é proprietária de uma casa de armas, de um clube de tiro, né? Porque ela já era desse mundo aí de campeonatos. Ela tem várias premiações, troféus. Ela, o marido e o filho, que é uma criança, não é um adolescente, e eles têm as armas deles aí que eles utilizam nesses campeonatos de tiro, né? Então, quando tem criança e adolescente aí que participa, né? A pessoa entra em contato com o advogado e aí eles fazem esse pedido judicial aí que, né, cumprindo também as exigências e os critérios, tem essa permissão desse adolescente, dessa criança, participar deste campeonato de tiro, tá? Então, tem essa possibilidade, essa exceção também, né? Para fins esportivos, tá? Isso. A Tairine perguntou como que comprova os 2 anos de função, de atuação, tá? A Tairine, eu vi que fez a sua inscrição ali para o curso gratuito na semana que vem, então seja muito bem-vinda, Tairine. E o psicólogo, né? Nós, psicólogos, nós temos a nossa identidade profissional, que é o nosso CRP, que é a nossa carteirinha. Quando a gente dá a entrada ali para ter o CRP em mãos, vai ter lá a data de expedição, quando foi expedido aquele documento. Então, a partir daquele dia que foi expedido, começa a contar ali o nosso tempo de atuação enquanto psicólogo, psicóloga, tá? Então, vocês vão precisar mandar uma foto aí do seu CRP, frente e verso, quando vocês forem solicitar o credenciamento, tá? A Luana perguntou se um dos requisitos é a pós em avaliação, certo?
Errado, Luana. Tá? Então, para você atuar em avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, não é obrigatório ter pós-graduação. Não somente na avaliação para o manuseio, mas o único contexto que é exigido, gravem aí, anotem, tá? O único contexto atualmente no Brasil que é exigido uma pós-graduação para atuar vai ser em avaliação psicológica para o trânsito, tá? Aqueles psicólogos, psicólogas que atuam em clínicas conveniadas com o Detran. Até na semana passada aí teve uma enquete lá nos nossos stories e aí eu perguntei, teve um colega que perguntou se compensava ou não atuar em avaliação psicológica no trânsito. E aí eu expliquei para vocês que precisa ter a pós-graduação, no mínimo 2 anos de pós-graduação, para estar aí o Detran, né, credenciando para você atuar junto com essas clínicas das pessoas que fazem a carteira de habilitação AICNH. Mas para você, psicólogo, psicóloga, que é recém-formado, que não fez nenhuma pós-graduação ou fez uma pós-graduação em algum outro contexto, não é impedimento de você atuar se não tiver pós-graduação, tá? Vocês vão ver aí no curso gratuito, tá? Que para você atuar, que é o que vocês vão aprender na semana que vem, com avaliação psicológica para bariátrica, para vasectomia, transplante de órgão, fecundação in vitro, plástica, ortognática, readequação, redesignação sexual, avaliação psicossocial para empresas e indústrias, perícia judicial e assistência técnica, avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, não é obrigatório, não se exige pós-graduação em avaliação psicológica. Outra dúvida também, né, que vocês podem ter. Ok, você vai ensinar na semana que vem sobre avaliação psicológica para o judiciário, perícia judicial. Precisa ter pós-graduação em perícia judicial ou em avaliação psicológica para atuar lá no fórum? Não precisa. O que se exige? Capacitação, ou seja, você precisa ter um curso de capacitação para você estar atuando. Nesse contexto que a gente está falando hoje, que é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, a Polícia Federal exige, né, do psicólogo uma capacitação, um curso específico em avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Então, o psicólogo, né, vai juntar a sua documentação, vai juntar as fotos do local que ele vai atender e também vai enviar o certificado comprovando para a Polícia Federal que ele tem o conhecimento tanto das legislações, das resoluções normativas, que é aí que o Peterson entra no nosso curso de capacitação, que ele conhece as regras da avaliação para o manuseio, as regras do credenciamento, que o psicólogo ele sabe quais testes psicológicos aplicar, ele não só sabe, mas ele aprendeu, né? Lá na nossa plataforma tem o curso do passo a passo da aplicação, correção e interpretação dos testes psicológicos, que ele sabe elaborar um documento psicológico, que ele conhece ali quais que são os critérios para uma pessoa ser apta ou não. E aí você vai ter o certificado comprovando que você tem esse conhecimento, tá? Então tem o certificado de capacitação específica nesse contexto, mas não exige pós-graduação, ok? Inclusive, a gente tem várias lives aqui com vários alunos recém-formados que já estão aí atuando em avaliação psicológica, ok? Eu ia comentar que o curso ensina tanto que falta só entregar o cliente pro aluno. E na verdade até tem, né? Acho que um curso de marketing lá até isso tem. Sim, inclusive Então, na semana que vem eu vou falar para vocês quais que são os clientes, aonde que vocês vão ir oferecer os seus serviços em avaliação psicológica. Então, tem várias prepare papel dicas, né? e caneta, porque vai ter muito conteúdo gratuito para vocês aí anotarem e já irem vislumbrando quais que são os locais aí que vocês podem ir lá oferecer esse serviço em avaliação psicológica, ok? A Daniela, que nossa aluna aí, colocou o curso completinho para vocês, tá? Ah, legal, top. Ok. Daniela colocou, a Dani aqui, nossa aluna, né? Curso maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui para vocês, tá? Eliana perguntou se a nossa live vai ficar gravada. Sim, então se você está chegando agora, depois você acessa aqui o nosso feed, né, do Instagram, que a gente vai deixar gravadinha aqui para vocês, tá? Não perderem
Nada, e que foi mais do que uma live, foi uma aula aí sobre avaliação psicológica, tá? A Giane Se perguntou alguém. como que eu posso confirmar se o psicólogo é credenciado na Polícia Federal. Giane, se você ainda não se inscreveu no treinamento gratuito, digita ali "eu quero". O treinamento gratuito vai ter várias etapas práticas e uma delas eu vou ensinar vocês a consultar na cidade, o estado de vocês, se tem psicólogo, psicóloga que é credenciado pela Polícia Federal. E pasmem, a maioria das cidades não tem psicólogos credenciados na Polícia Federal. Só Para vocês toma terem uma cuidado, ideia, tá porque um às spoiler, vezes. só um pequeno spoiler que nós fizemos essa pesquisa para vocês, tá? Guilherme, No Brasil, nós temos... acho que tá com um delay, não sei se eu tô te ouvindo no tempo certo. Vamos... Mas toma um cuidado, questão de pesquisar se o psicólogo tá ou não credenciado na Polícia Federal, tomar um cuidado, porque às vezes a lista tá desatualizada. Então, às vezes o psicólogo tá credenciado, mas a lista não atualizou. Geralmente o pessoal que tá credenciado, eles postam, eles divulgam depois da lista, né? Então, de estarem lá no site, mas às vezes acontece do site não estar atualizado. Então, às vezes o pessoal vai olhar lá, fulano tá fazendo e não tá credenciado, no site não tá. Vai já querer fazer denúncia, alguma coisa. Então, cuidado que às vezes a lista não tá atualizada. Só um cuidado, né? Mas, Isso. em regra, eles demoram, eles têm a pessoa... um prazo ali para colocar o seu nome na lista e também para retirar. E às vezes até vocês vão ver que tem psicólogos que hoje nem moram mais no Brasil ou que mudaram de cidade, de estado. Tem uma colega que ela faleceu e o nome dela ainda consta lá na lista, né? Então, eles demoram um pouquinho para atualizar, mas só essa cautela, né? Então, o pessoal fica preocupado. Será que não tá na lista? Vamos denunciar? Vamos. Então, enfim, cuidado. Isso. Só essa pequena cautela. Mas tem a lista, tem a própria Polícia Federal, né? Tem esse cadastro, esses nomes lá. E um pequeno spoiler aí no nosso curso da semana que vem, tá? Fizemos uma pesquisa aqui, o pessoal da Atualize Treinamentos. Hoje no Brasil nós temos 450 e poucos, então 500 mil psicólogos com CRP ativo. E apenas 2.100 e poucos psicólogos credenciados na Polícia Federal, gente. Então, quem é bom de matemática aí faz os cálculos de 500 mil psicólogos, menos de 3 mil fazem avaliação psicológica para um manuseio de arma de fogo. Por isso que vocês vindo aqui no meu Instagram, vendo algumas lives que eu já fiz com psicólogos, alunos nossos que foram credenciados, hoje a gente tem aluno que só atua com avaliação psicológica para o manuseio de arma por causa da demanda que tem pouquíssimos psicólogos que atuam nesse contexto. Então, bem bacana, tá? A colega já sanou a dúvida da outra colega aqui, tá? Então, como eu falei, tá? A única exceção que para atuar é exigida pós-graduação é em avaliação psicológica do trânsito, tá? Que aí, para você atuar em uma clínica credenciada junto ao Detran, precisa dessa pós de 2 anos. Então, você vai investir aí uns 30, 40 mil reais para atuar, tá? Até, inclusive, eu fiz uma enquete e teve uma colega que contou que ela atuava com avaliação psicológica do trânsito numa clínica credenciada e ela não ganhava nem 50 reais por avaliação. Que teve outro colega que perguntou, compensa ou não compensa eu fazer uma pós em avaliação psicológica do trânsito? Aí a colega, né, gentilmente respondeu a pergunta e a gente compartilhou ali, tá? Então, o único contexto que para vocês atuar é no Detran para a CNH que precisa da pós. As avaliações psicológicas, os contextos que vocês vão aprender no curso gratuito, tendo CRP, né? Quais são os critérios? Sendo psicólogo, cursou a faculdade de psicologia, estou com o CRP em mãos, eu posso atuar com avaliação psicológica. E pasmem, a maioria dos colegas não sabem fazer avaliação psicológica. Por quê? Na nossa graduação de psicologia, infelizmente, é passado muito por cima sobre avaliação. A maioria dos colegas nem ouviu falar sobre as avaliações que a gente vai ensinar para vocês na semana que vem. A gente vê que a faculdade, o foco, né, é bem voltado a atendimentos clínicos, mas a avaliação psicológica, a gente vê aí que é passado bem por cima. Na minha graduação, isso há mais de década atrás, era dessa forma, e a gente recebe aí psicólogos todo dia falando.
mas eu não aprendi sobre avaliação para o judiciário. Eu nem sabia que eu, psicóloga não concursada do fórum, eu posso fazer avaliação para o fórum? Pode, mas a faculdade não te ensinou, né? E a gente vai estar aí semana que vem compartilhando, né, toda a nossa experiência sobre a atuação e avaliação psicológica, ajudar vocês a fazer desse ano de 2024 o ano da vida profissional de vocês. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, não perca mais tempo, lá na bio tem, tá? Você vai receber, tem o link de acesso, né, para fazer a sua inscrição de forma totalmente gratuita. Vai lá, compartilha com os seus colegas psicólogos que se formaram com você, né? Compartilha essas informações. Eu acredito muito nessa psicologia, onde juntos somos mais fortes. Vamos fortalecer aí a nossa profissão, levar o conhecimento a mais colegas psicólogos. E Peterson, eu gostaria de agradecer aí a sua presença hoje, que tirou esse tempo, já está aí no descanso da casa hoje, tá? Agradecer de você estar conosco, compartilhando aqui, incentivando outros colegas psicólogos também a abrirem um pouco aí a visão, pensarem um pouco mais sobre oportunidades de atuação, formas de oferecer serviços na psicologia, além dos atendimentos clínicos. Então, agradecer de você estar conosco aí na noite de hoje. O Peterson também, que inclusive, né, ele comentou com vocês que hoje a atuação dele é em direito previdenciário e também ele é especialista no direito da pessoa com autismo. Então, o Peterson também ajuda aí os nossos pacientes, as pessoas que a gente conhece aí, né, que tem autismo, também a buscar e conseguir os seus direitos. As famílias atípicas, né? Prazer enorme estar com vocês de novo. Inclusive, se alguém ficou com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode mandar no direct ali, tanto da Atualize quanto no meu. Está à disposição para ajudar vocês. E eu sempre falo, né, aquela ideia de, e se a pessoa reprovou? Então, muitas vezes não é nem o que você vai falar para a pessoa, mas sim como você vai falar, como você vai dar esse não. Então, acho que tudo isso você ensina no teu curso, vale muito a pena e espero que o pessoal se inscreva aí. Exatamente. Valeu, um abraço, boa noite. Boa noite. Até mais. E quem está perguntando do Instagram do Peterson, eu coloquei aqui, é o @advogado Peterson Barbosa, tá? Vou marcar ele depois ali na live também, vocês sigam. Ele aí acompanha os conteúdos voltados ao direito previdenciário, aos direitos da pessoa com autismo também. E amanhã, 8 horas, eu espero vocês para nossa live Inspiração, onde a gente vai receber aí uma das nossas alunas do curso de capacitação em avaliação psicológica na prática. Ela vai estar aí compartilhando com vocês um pouquinho sobre a trajetória dela na psicologia e agora como que tá a vida dela atuando com avaliações psicológicas. Então eu espero vocês amanhã às 8 horas aqui no Instagram. Um forte abraço e até lá. Até. Você fez um print da foto? Então, da live? Vamos Faz fazer aí. agora. Diz. Obrigado. Valeu. Deu? Deu. Até. Obrigada.